é que Deus ele irá falar poderosamente aos nossos corações. Palavra do Senhor, a qual está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso 42, que nos diz assim: Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que na vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isto estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, mas a hora que ninguém percebes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor contribui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vir, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser ao seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber como ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, é a hora em que ele não sabe. Glória a Deus. O texto que acabamos de fazer menção nesta live, neste vídeo, ele conta para nós acerca de mais uma parábola dita por Jesus. Jesus, em toda a sua trajetória, em toda a narrativa bíblica, ele usava algumas parábolas para que nós viemos compreender aquilo que ele outrora estava querendo nos ensinar. Podemos conjecturar isto vendo um capítulo seguinte, a parábola das 10 virgens, aonde o Senhor ele usa 10 virgens, 10 noivas para nos trazer alguns ensinamentos. A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nércias, eram loucas. E quando veio o noivo, as 5 que eram prudentes entraram e tiveram um encontro com o noivo. Já as 5 que eram nércias, que eram loucas, elas não tiveram o mesmo gosto, elas não tiveram a mesma alegria, pois elas não juntaram azeite em sua lamparina para que, quando o noivo chegasse, elas estivessem prontas para aquele encontro. Por toda a Bíblia Sagrada, Deus, o Senhor, ele vem trazendo para nós algumas conjecturações por meio de parábolas. Você está lembrado de quando o Senhor ele usa 2 exemplos? Quando ele fixa a sua casa da rocha, e quando o vento vem, a casa não é destruída. Já outro fixa a sua casa na areia, e quando o vento vem, ela é destruída. O que o Senhor ele está querendo nos ensinar através dessa parábola? Que quando nós fixamos a nossa base, ou seja, a nossa fé está fixada em Jesus, o vento vem, o dia mau vem, as dificuldades vêm, mas nós estamos firmados em Jesus e nada é capaz de nos abalar, porque quando nós estamos fixados em Jesus, o vento vem, a prova vem, a dificuldade vem, as circunstâncias vêm, as tempestades vêm.
os desertos vêm, as enfermidades vêm, mas quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, nada disso é capaz de nos tirar do foco. Você está lembrado de quando a Bíblia ela vem nos trazendo a narrativa de quando Pedro ele é convidado por Jesus a entrar dentro do barco. Jesus diz para os discípulos: vá. No meio do caminho se levantou uma tempestade. E agora a Bíblia diz que os discípulos, eles veem um homem andando sobre as águas. Eles começaram a ficar aterrorizados, dizendo: é um fantasma. Mas Pedro, que era um pouco mais curioso, diz a ele: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E a resposta que Pedro ouviu de Jesus foi: vem. Então Pedro, ele inicia a sua trajetória. Ele desce do barco, ele se desprende do barco e começa a andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus, Pedro, ele repara o vento. Pedro, ele repara o mar. Pedro, ele repara as ondas. Pedro, ele começa a reparar tudo aquilo que há em sua volta e começa a afundar. Mas enquanto Pedro está afundando, as mãos do Senhor, ela já está ali, prontas para ajudá-lo a voltar para a margem. Todo o capítulo, toda a história da Bíblia Sagrada, ela tem as suas representações, elas têm as suas significâncias, elas têm as suas pérolas a serem esmiuçadas. E o verso que nós lemos outrora, ele conta para nós acerca de uma parábola do e do céu. No capítulo 24, acerca da sua vinda, nos alertando que o dia e a hora ninguém sabe. Então ele nos deixa um alerta: estejam prontos e estejam preparados para este encontro. E o verso que nós lemos, ele conta para nós uma parábola que Jesus, ele assemelha um pai de família, sabendo que um ladrão vai invadir a sua casa. Ele certamente vai proteger o seu lar, proteger os seus bens, proteger a sua família. E Jesus agora, ele nos traz essa conjecturação acerca do servo fiel. O que seria o servo fiel, irmão Paulo? Muito simples. O próprio texto, ele nos mostra isso. O servo fiel seria aquele que, enquanto o seu senhor está longe, ele continua fazendo aquilo que lhe foi ordenado. E esta parábola representa muito as nossas vidas nos dias de hoje, pois eu e você estamos esperando o noivo para o grande encontro. E o noivo, ele nos deixou uma ordenança. E qual foi esta ordenança? E está lá no livro de Marcos. A Bíblia diz: ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A Bíblia diz também em Timóteo: pregues a palavra em tempo, em fora de tempo. Nós precisamos entender que Cristo está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E mais do que nunca, hoje, nós temos que nos atentar para esta parábola do capítulo de número 24 do livro de Mateus, porque o noivo, ele está se preparando para buscar a sua igreja. E nós, será que nós estamos preparados para o encontro do noivo? Será que nós estamos fazendo com diligência aquilo que o noivo nos deixou para ser feito? Pois a Bíblia vai dizer nessa parábola que bem-aventurado do servo que, quando o noivo vier, quando o seu senhor vier, e achar o fazendo assim. Assim como, irmão Paulo, talvez Deus, ele entregou um ministério da pregação. Bem-aventurado será você se quando o Senhor raiar as nuvens, cumprindo o seu chamado. Talvez o Senhor, ele te entregou o chamado do louvor. Bem-aventurado será você quando ele buscar a sua igreja, ele te encontrar fazendo aquilo que ele ordenou. Talvez você tenha um chamado para ensinar. Bem-aventurado serás tu quando o Senhor raiar as nuvens e ele lhe encontrar com este chamado sendo cumprido. Talvez você tenha um chamado para pastorear. Bem-aventurado será você se quando o Senhor voltar, ele te encontrar cumprindo este chamado. Mas a Bíblia também fala acerca do servo infiel, o servo que não cumpre a ordenança a qual o seu Senhor deixou para ele. Antes resolve tomar outro caminho. Antes resolve tomar outro rumo. Antes resolve tomar outra direção. E a Bíblia diz que quando o Senhor vier e ver que o servo não está cumprindo aquilo que lhe foi ortogado, grandes serão as consequências e terá ranger de dentes. Jesus, essa noite, esta manhã, esta tarde, esta hora que você está vendo esse vídeo, ele está ministrando ao meu e ao teu coração esta palavra acerca da fidelidade do servo. Jesus, ele se encontra
nos últimos momentos para vir buscar a sua igreja. Nós estamos nos momentos finais da igreja aqui na terra. E esta parábola, ela muito se com o seu 25, pois aquelas 10 virgens, apenas 5 cumpriram o papel com excelência, mas 5 estavam desapercebidas, 5 estavam dormindo, 5 fora da posição. Elas eram noivas, mas não estavam dentro da do temor meu e ao teu coração. O fato de eu e você sermos noivas não nos carimba passaporte direto para o céu. Nós temos que estar enquadrado na palavra. Nós temos que estar seguindo a palavra. Temos que estar fazendo aquilo que o Senhor manda. Nós temos que aprender com Ariel. E quando o seu Senhor e viu que ele estava cumprindo aquilo que lhe foi dado como missão, ele recebeu a sua recompensa. Nessa noite, eu não sei aquilo que lhe foi te dado como missão. Talvez foi pregar para alguém. Nessa noite, Jesus, ele te trouxe aqui e manda eu te dizer: chegou a hora de você cumprir aquilo que eu lhe ordenei. O seu chamado é para pregar a palavra, mas você diz dentro de si: eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas essa noite, Deus ele me impulsiona a te dizer: é momento de cumprir aquilo que eu te ordenei. Talvez você tenha um chamado de louvar e você diz dentro de si: eu não tenho voz bonita, eu não tenho voz de cantor, eu não tenho voz de cantora. Mas Deus me manda eu te dizer, através dessa live, através dessa live, mas Deus, ele manda eu te dizer, através dessa live, eu curo, trabalho, sinto Deus enquanto eu estou ministrando isso. Deus, ele muda situações, mas se faz necessário ter a postura do servo. Deus e houve consequência do servo
deu ponto da vida e houve consequências. Essa noite, Deus para o dele. O servo de servir, independente do eclesiástico, seja presbítero, seja a ordem é a mesma. Aquilo que o Senhor ordenou, pois Maranata, ora vem. A ordem do Senhor, ele vem acertar aquilo que ele deixou em suas mãos. Essa noite, Deus, ele me traz aqui como porta-voz do Senhor para ministrar esta palavra de alerta aos nossos corações. Não é mais tempo de ficar na zona do conforto. Não é mais tempo de ficar na zona do comodismo. Não é mais tempo de ficar apenas em quatro paredes de uma igreja. É hora da igreja evoluir. É hora da igreja avançar. É hora da igreja avançar o campo. É hora de eu e você termos a atitude, se colocar na posição, seja no louvor, seja na palavra, seja na oração, seja no aconselhamento, seja no abraço, porque qualquer atitude sua pode ser uma pregação para aqueles que está necessitado. O servo, ele foi fiel e ele cumpriu as ordenanças dadas pelo seu Senhor. Ele não pestanejou, ele não se preocupou com o tempo que o seu Senhor havia de demorar. Ele aproveitou este tempo para propagar aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Entenda algo através deste vídeo. Não tardará e o Senhor, ele raiará nas nuvens, e virá a batalha. Não fique de pé, fique um pé no mundo. Diz que o dia e a hora ninguém sabe, que ele virá, e ele virá semelhantemente como um ladrão, pegará todos de surpresa. Cabe a mim e a você aprendermos com este servo que foi fiel. E quando o seu Senhor esteve fora, ele aproveitou este tempo para estar fazendo aquilo que lhe foi confiado. E quando o noivo chegou, o Senhor chegou, ele recebeu a sua recompensa. Aproveite o tempo que ainda nos resta
para orar mais, jejuar mais, pregar a palavra, falar sobre o amor de Jesus, ir atrás dos necessitados, louvar ao nome dele. Essa noite, Jesus marcou este encontro para pessoas aqui que, por circunstâncias da vida, elas pararam a sua caminhada. Talvez pensaram como servo infiel. O Senhor está demorando a vir. Então, acharam por bem e dar uma passeada. Mas essa noite, Jesus, ele te chama para voltar. Voltar ao caminho. Voltar à obra que ele te entregou. Voltar a colocar a mão no arado. Voltar a fazer aquilo que ele te confiou. Voltar a falar sobre o amor de Jesus. Voltar a pregar sobre o amor de Jesus. Voltar a pregar sobre os milagres de Jesus. Voltar sobre o cantar sobre o amor de Jesus. Voltar a propagar as maravilhas de Jesus. Testemunhar aquilo que Jesus outrora já fez pela sua vida. Não é mais tempo de ficar como este servo infiel, não fazendo aquilo que o céu ele te ordenou a fazer. Através desse vídeo, Jesus ele manda eu liberar esta palavra ao coração de pessoas. É noite de recalcular rotas e voltar aos trilhos a qual o Senhor ele ordenou para que você estivesse. Eu não sei qual Jesus te entregou, mas o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece cada área do seu corpo. Ele conhece cada pensamento da sua mente. Ele conhece cada desejo do seu coração. Ele conhece aquilo que ele entregou em suas mãos. E essa noite, Deus, ele nos traz aqui esta palavra de alerta, pois o Senhor vem, o dia e a hora não sabemos. Devemos estar preparados com as nossas lâmpadas com azeite, com a nossa casa limpa, com a nossa casa preparada, com o nosso afazer pronto, que quando o Senhor raiar nas nuvens, nós poderemos dizer e ouvir as mesmas palavras que esse servo fiel, aquele que quando o Senhor vem, o acha realizando aquilo que lhe foi mandado. Essa noite, Jesus, ele me traz aqui como ministro do Evangelho para alertar a mim, para alertar a você que Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que nós devemos ser igual a este servo fiel,
havia lhe ordenado. Independente do tempo, independente da hora, independente da demora, ele não se importou. Ele apenas fez aquilo a qual o Senhor ordenou para que ele fizesse. E ele recebeu a sua recompensa. Outro servo que não foi fiel, ele estava em dois pensamentos. Já aquele outro servo que não foi fiel e ficou cocheando, pensando que o Senhor iria demorar. Quando o seu Senhor veio, ele não o encontrou fazendo aquilo que lhe foi lhe ordenado. Houve a consequência de ranger de dentes. O céu e o inferno é uma realidade. Enquanto estamos aqui no mundo, nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que lhe apraz, mas também nós devemos entender que há consequências. E se escolhermos o caminho do servo fiel, teremos a recompensa do céu. Mas se porventura escolhermos o caminho do servo infiel, teremos as consequências, pois o Senhor, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, porém, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus verdadeiro. Aquilo que plantamos, iremos colher. Que possamos escolher a boa parte, igual escolheu o servo fiel, que fez aquilo que lhe foi lhe ordenado. E quando o Senhor veio, recebeu a sua recompensa. Que você fique com essa palavra.